longe, para uma terra onde se criava porcos. Dentro de Israel não se criava porcos. Ou seja, não mudou de cidade simplesmente, mas foi para outro país, foi para uma região muito distante. E é como se ele dissesse para o pai: eu não quero nada contigo, eu não preciso de você, de ti eu não quero nada além da herança. O filho abandona a própria terra e se torna um exilado, alguém distante da presença do pai. No desejo de viver uma liberdade sem limites, de ser totalmente livre, de encontrar uma felicidade nos prazeres, numa vida desregrada, o filho gasta tudo. E aqui está a imagem do coração humano, que às vezes está fechado ao egoísmo, ao orgulho, ao desejo de querer viver de acordo com as próprias loucuras. Aquele que desejou ser totalmente livre, na verdade se tornou totalmente escravo, miserável. Nós vemos assim que a falsa ideia de uma autonomia absoluta, na verdade, conduz a uma verdadeira escravidão. O filho chegou a tal ponto de miséria que aceitou cuidar dos porcos. E vamos pensar na mentalidade judaica: o porco era o animal mais impuro que existia para os judeus. Então, meus irmãos, nós vemos o tamanho da miséria. Aquele homem não podia sequer matar a sua fome com a comida dada aos porcos, com a lavagem. Ou seja, a sua situação era mais impura, mais indigna que a dos animais. Essa é a imagem do homem sem Deus. O pecado nos exila, o pecado vai pouco a pouco nos desfigurando, vai pouco a pouco tirando a nossa liberdade, fazendo-nos viver distantes do nosso Pai, faz esquecer de quem somos e assim vivemos sujos, miseráveis. Mas em dado momento da história, o filho como que tem um start, ele acorda de toda aquela cegueira que ele estava vivendo. Diz a palavra: o filho caiu em si. O filho lembrou de quem de fato ele era. Embora o pecado tivesse feito com que ele esquecesse que ele possuía uma casa, que ele possuía um pai, aquele filho estava perdido até de si mesmo, meus irmãos. Ele estava longe da verdade da sua própria existência. Esqueceu que era filho. Foi olhando para dentro, foi olhando para si mesmo, que então ele reencontra o caminho. Vou embora, vou voltar para o meu pai. Lá os empregados são livres, eles têm pão com fartura. E aqui nós vemos o início de uma mudança nessa história: voltar para o pai. Eis a chave para largar o exílio, a impureza, para deixar para trás tudo aquilo que nos escraviza. O filho sabe que não é digno, afinal nessa mesma confissão ele já começava a maquinar: pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata como um mero empregado. O filho sabe que não merece mais os cuidados do pai, ele queria simplesmente ser tratado como um empregado. Mas olhando para o pai, nós vemos que toda essa confissão, todo esse sentimento de culpa é deixado para trás. Mas antes de entrar na imagem do pai, eu gostaria de citar uma outra passagem do livro de Tobias. Em dado momento da história de Tobias, Tobias precisa fazer uma viagem, e aquela viagem demoraria alguns dias. E então, naquela contagem, os pais de Tobias ficaram esperando a sua volta. Mas então aconteceram algumas coisas e Tobias começou a demorar e demorar da volta para sua casa. E a sua mãe, Ana, vendo que seu filho demorava, diz o livro de Tobias, Ana aguardava Tobias todos os dias. E ela olhava de casa o caminho por onde o filho devia voltar. E só saía de lá quando a noite chegava, quando o sol ia-se embora. Ana passava toda a noite gemendo e chorando, implorando a Deus pela vida do seu filho, e novamente pela manhã ela se colocava na varanda daquela casa, à espera da volta do seu filho. Assim eu imagino o pai, meus irmãos, todos os dias, observando da casa, esperando a volta do filho. Todos os dias desejando que o filho ao longe despontasse, e que o pai pudesse ver novamente aquele que havia perdido. Quando o filho estava ainda longe, a palavra de Deus diz que o pai o avistou. E ali sentiu compaixão. Mas a palavra, na origem em que o evangelho foi escrito, na linguagem grega, é mais do que compaixão. É como se o pai sentisse um sentimento tão forte, a ponto de ter as entranhas estremecidas. Sabe quando a gente gosta tanto de uma pessoa, a gente ama tanto uma pessoa, e quando se reencontra com ela, a gente chega a sentir por dentro mexendo, se revirando. Assim foi o sentimento do pai. Era um sentimento tão forte que até as entranhas tremiam. Naquela emoção, o pai sai ao encontro do filho
e a palavra de Deus diz que ele abraça e que cobre de beijos. E já que usamos a imagem de Ana, quando Tobias então aparece naquela estrada e Ana avista Tobias pela primeira vez, ela também sai ao encontro de Tobias. E a palavra de Deus diz que Ana não simplesmente abraçou Tobias, mas ela se agarrou a Tobias, agarrou no pescoço de Tobias tão forte que Tobias não podia se desvencilhar daquele abraço. Assim eu imagino o abraço desse pai. Eu imaginava os muitos filmes que eu já assisti de guerra. Sabem aquela experiência quando o filho volta de uma guerra? Um pai que às vezes já tinha dado o filho como morto, e poder ver o filho vivo, poder ver o filho inteiro, poder ver o filho intacto. Aquela era a emoção de um pai, de ver que o filho havia voltado, de ver que o filho não estava morto. Meus irmãos, essa era a experiência do pai. O filho então começou a ensaiar um pedido, uma confissão, um pedido de perdão. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Mas antes que o filho pudesse continuar a sua confissão, o pai já interrompe, ignora completamente, dizendo aos empregados: trazem a túnica, o anel, as sandálias, tragam o novilho. O filho voltou. Ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi encontrado. Estar imerso no pecado, meus irmãos, é estar perdido de Deus. É estar num sentido espiritual morto. Voltar para a casa do Pai é uma verdadeira conversão. É um retornar da volta do exílio. Por isso nós podemos olhar para essa festa de hoje, para esse banquete, e enxergar nela a imagem do banquete que o Pai faz todas as vezes que nós vemos ao seu encontro. Aquele banquete era a festa da Páscoa, era a festa da libertação, era a festa da salvação. O modo como o pai trata o filho faz com que a gente entenda que a verdadeira riqueza do pai não eram as coisas que ele dispensou quando o filho foi embora, mas a verdadeira riqueza era o filho. Era o filho. Aquela era a maior riqueza do coração do pai. Não podemos ignorar a presença do irmão mais velho, meus irmãos, que ao ouvir a música, a festa, todo o banquete, se enche de raiva, é tomado por uma inveja e se recusa a entrar na casa do pai. O irmão não consegue olhar para o outro com misericórdia. Ele se sente injustiçado pelo pai. Nós vemos que o pai, com um coração tão amante, tão desejoso também do outro filho, vai ao encontro e tenta explicar aquilo que estava acontecendo. Mas o modo como esse filho fala com o pai manifesta uma realidade muito triste. Embora aquele filho tenha permanecido na presença do pai, embora aquele filho nunca tenha se afastado, na verdade ele nunca se enxergou como filho. Ele se enxergava como um servo, como um escravo, como alguém que fazia coisas para o pai, mas que esperava do pai uma retribuição, por ter seguido ordens, simplesmente por ter trabalhado. Ele não entendeu o que significa ser filho. Ele só vê aquele relacionamento nos termos da obrigação, do trabalho. Ele não se vê cuidado pelo pai. E o pai se nega totalmente a entrar na lógica do filho. Filho, eu estou sempre contigo. Tudo que é meu também é teu. Nós também podemos cair nessa armadilha, meus irmãos, de nos fecharmos tanto à misericórdia e ao acolhimento, de acharmos que Deus nos deve alguma coisa, ou que somos melhores do que os outros, simplesmente porque nós fazemos coisas para Deus. Essa era a lógica que movia o coração dos fariseus e dos mestres da lei. Mas a lógica que hoje Jesus nos ensina, a lógica que está no coração dele e no coração do Pai, é a lógica do amor gratuito, a lógica do dom, a lógica da misericórdia. Hoje, na segunda leitura, São Paulo recordava para a gente: olha, meus irmãos, tudo vem de Deus, não é coisa de vocês, tudo vem de Deus, tudo é dom, é Ele quem nos reconciliou. Talvez o irmão mais velho, mesmo que em silêncio, tivesse sonhado em viver uma liberdade sem limites como o mais novo viveu, e se tornou amargo, fez da sua obediência, na verdade, uma escravidão. Não foi capaz de reconhecer a graça que era estar em casa, a graça que era estar verdadeiramente na presença do Pai. Quantas vezes a gente também não é assim? A gente está aqui, está vivendo com o Pai, mas a gente está olhando lá para fora, como se quem está lá fora tivesse uma vida melhor do que a gente está experimentando aqui. Ele também precisa de um caminho para entender o que é ser filho. Irmãos, nessa parábola, Jesus revela seu coração cheio de misericórdia, um coração sempre pronto a perdoar,
a apagar a culpa e reescrever a história. Mas esse tempo de volta na liturgia, ele precisa acontecer na nossa vida hoje. O tempo de nos erguermos é hoje. O tempo de voltar para a casa do Pai é hoje. O tempo de abraçarmos o Senhor é hoje. Hoje é o dia de parar de perder tempo. Hoje é o dia de parar de perder tempo com lugares que não nos vão levar a lugar nenhum. Há situações que vão nos levar simplesmente à miséria, ao esgotamento, aquela mesma experiência que fazia o filho mais novo. Hoje é tempo de voltar para o Pai. Antes da gente rezar, eu gostaria de terminar essa homilia citando uma passagem do livro de Oséias, no capítulo 11. Pode ler toda a primeira parte do capítulo, do 1 ao 9, quem quiser depois ler em casa. Aqui o padre resumiu, obviamente. Mas nesse capítulo de Oséias, Deus está falando pelo profeta com o seu povo. E Deus está ali inflamado de amor pelo seu povo. Deus está manifestando ao seu povo o seu coração. Deus está ali escrevendo uma verdadeira carta de amor para o seu povo. E eu gostaria de encerrar essa homilia lendo um pouco dessa passagem que retrata o modo como Deus deseja nos amar. Quando Israel era um menino, eu o amei, e do Egito eu chamei meu filho. Mas quanto mais eles o chamavam, está falando dos ídolos, tanto mais eles se afastavam de mim. Eu os tomei pelos braços, mas não reconheceram que eu cuidava deles. Meu povo estava obstinado em sua apostasia, ou seja, o povo estava perdido nos seus pecados. Mas o Senhor, no meio de toda aquela situação ruim, de um povo com o coração tão duro, de um povo com o coração tão perdido, desejoso em continuar vivendo as mesmas coisas, o Senhor termina aquela profecia dizendo para Oséias: como eu poderia abandonar-te, Efraim? Como eu poderia entregar-te, ó Israel, se meu coração se contorce dentro de mim, se as minhas entranhas se comovem-se por amor do meu povo? Assim é o amor do Senhor por nós, meus irmãos, que embora vendo a gente se afastar, Deus é o primeiro a sofrer com a nossa distância. Deus é o primeiro a sofrer com a nossa indiferença. É aquele pai que permanece à porta à espera do filho. Mas o desejo do pai não é nos castigar. O desejo do pai não é simplesmente com que a gente viva afastado. O desejo do pai é que a gente retorne, a fim de que ele restitua em nós vida, e vida em abundância. Nós não precisamos voltar para casa com nada da herança. Nós não precisamos pagar a Deus nada. É de graça a salvação. É de graça aquilo que o Cristo conquistou. Termino essa homilia com as palavras de São Paulo para cada um de nós hoje: deixai-vos reconciliar com Deus. Deixai-vos voltar para o Senhor. Ele é paciente, Ele é bondoso, Ele é compassivo, sempre inclinado a perdoar a sua falta. Fecha um pouco os teus olhos, meus irmãos. Vamos nos colocar na presença do Senhor mais uma vez, diante de uma palavra tão bonita, que faz arder o coração diante da beleza do amor de Deus. O nosso coração não pode permanecer indiferente a essa palavra. Hoje Deus nos envia muito mais do que uma liturgia feita todos os anos. Deus nos envia uma palavra viva e eficaz, uma palavra para comover, uma palavra para atrair, uma palavra para converter o nosso coração. O tempo da volta para o Senhor precisa ser hoje. O tempo de viver essa experiência do amor e do cuidado de Deus, a experiência do restituir a liberdade, a experiência de receber uma nova túnica, de receber um anel, sandália dos pés. Deus quer fazer conosco essa experiência hoje. Ele quer fazer com que a gente experimente a ressurreição do coração, a volta para a casa do Pai, a volta para o banquete, a volta para o nosso lugar. Nós queremos, Senhor, com a mesma humildade daquele filho, que embora tenha gastado muito da vida com aquilo que não prestava, embora tenha perdido tanto tempo da vida com coisas que não nos levaram a lugar nenhum,
Nós queremos ter essa mesma coragem, Senhor, de hoje dizer: eu vou voltar para a casa do meu Pai. Eu vou voltar para o convívio daquele que me ama. Nós sabemos, Senhor, que tantos momentos da nossa vida nós tentamos preencher o nosso coração com falsos amores, com falsas realidades que não nos podem preencher a existência. Mas hoje queremos recordar, Senhor, que a nossa verdade mais íntima, que a nossa verdade mais pessoal é que nós somos os teus filhos, Senhor. Somos homens e mulheres que necessitam do teu amor, do teu cuidado, da tua bondade e misericórdia. Nós queremos hoje voltar para ti, ó Pai. Nós queremos nos entregar como criancinhas nos braços do Pai. Cuida de nós, Senhor. Cuida do teu povo, Senhor. Nós sabemos que o teu coração se contorce de amor por nós. Por isso nós hoje queremos nos abrir à experiência de corresponder ao teu amor, Jesus. Nós não queremos mais que o Senhor fique à nossa espera. Nós não queremos mais que o Senhor fique triste, Senhor, por perceber a nossa indiferença, a nossa distância. Mas hoje nós queremos, Senhor, também te abraçar, também te amar, também estar na tua presença, Senhor. Nós queremos nesta manhã te amar como tu nos amas. Mesmo, Senhor, que tenhamos vivido uma vida afastada, mesmo, Senhor, que em muitos momentos da nossa vida nós não tenhamos te procurado, não tenhamos te buscado, nós descobrimos, Senhor, que na tua casa é o nosso lugar, na tua presença é o nosso lugar, no teu amor, Senhor, é o nosso lugar. Cantemos colocando o nosso coração nas mãos do nosso Pai, nas mãos do Senhor que cuida de nós. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. E o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dai-me o que é meu, dá-me a parte que me cabe. oh Deus, Fui pro mundo, gastei tudo e me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia sem limites. Nós queremos te agradecer, Senhor, por ser um Deus tão presente, por ser um Deus tão insistente, Senhor, em cada um de nós. Obrigado, ó Pai, por não desistir dos teus filhos. Obrigado, ó Pai, porque mesmo quando somos fracos, porque mesmo quando te pedimos conta, Senhor, porque mesmo quando queremos viver a nossa vida de acordo com os caprichos do nosso coração, sempre nos esperas, Senhor. Obrigado por ter
por nós, Pai, o teu dom mais precioso. Como São Paulo hoje nos diz, aquele que não tem pecado, Deus o fez pecado. Obrigado, Pai, por ter entregado o teu próprio Filho por amor de cada um de nós. Nós nunca seremos capazes, meu Deus, de vos retribuir tamanha graça. Nós nunca seremos capazes de retribuir um amor tão grande, um amor mais forte que a morte. Mas nesta manhã, Senhor, nós queremos simplesmente do fundo do nosso coração dizer obrigado. Dizer, Senhor, que nós somos gratos. Dizer, Senhor, que nós somos felizes. Há tantos perdidos, meu Deus. Há tantos vivendo essa mesma experiência do filho pródigo, viver desejosos de lavagem. Mas o Senhor um dia nos encontrou. Mas o Senhor um dia nos salvou. Mas o Senhor um dia nos libertou dessa escravidão. Nós somos gratos, Senhor, porque tudo que somos, tudo que temos, toda a nossa filiação, Senhor, toda a vida nova, nós encontramos em Ti, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Tudo é Teu. O nosso louvor, a nossa gratidão, toda a honra, toda a glória a Ti, ó Pai, por todos os séculos dos séculos. Cantemos mais uma vez esse refrão. Tudo é do Pai, tudo é dele.